Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Onde Vamos Podcast, um canal novo que busca trazer debates sobre as questões que estão nos incomodando. Tentamos trazer aqui convidados que nos ajudem a encontrar caminhos e soluções, ou pelo menos que nos apontem debates que nós possamos daí partir para alguma ação, né, como sociedade também. Não nos esqueçamos disso, a sociedade civil, quando está incomodada, pode sim se unir e tomar atitudes, né? A sociedade brasileira às vezes é um pouco passiva demais. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, não se esqueça, aperte o sininho. Se você gostar da entrevista, curta e, por favor, comente. Nós queremos saber o que você está achando do canal. Hoje, o nosso entrevistado é o Luiz Nassif. Nassif, muito obrigada por ter vindo aqui ao estúdio da ON21. Eu que agradeço, é um prazer para mim. Prazer enorme. Nós vamos falar não só de uma série de questões que ele traz para nós aqui no livro A Conspiração Lava Jato, o jogo político que comprometeu o futuro do país. Embora esse livro tenha sido lançado em 2024, né, e você mergulha em vários temas que nos ajudam a entender um pouco por que o país mergulhou abaixo do fundo do poço em alguns, desde 2016, né? Mas nós precisamos ficar muito atentos, porque todos esses pontos que você traz aqui, nós caminhamos, mas muito pouco. Muito pouco. Tem muita coisa a ser resolvida ainda. E eu acho que a população ainda desconhece, de uma maneira geral, o que realmente aconteceu, né? Mas antes, deixa eu contar um pouquinho, Nassif. A gente estava aqui nos bastidores falando da grande Poços de Caldas, a cidade que você nasceu. E eu não sabia que as águas sulfurosas de Poços de Caldas foram descobertas em 1819 por Auguste Saint-Hilaire. Então, a cidade ela tem uma importância, né, de séculos, e você foi contando aí no passar dos anos, as figuras, né, figuras como o pai do Antônio Cândido, Sim, que estava lá, João do Rio, Olavo Bilac, Francisco Lobato, Rui Barbosa, enfim, grandes figuras. eu lancei um livro chamado O Menino de São Benedito, que pega crônicas. São Benedito era um lago que tinha em frente à minha casa, que tinha uma igreja, que tinha uns conguinhos também. O que são conguinhos? Tinha congada dos congos. Sei. Os conguinhos eram os meninos que jogavam bola com a gente lá, sabe? Ah, que legal. E daí eu conto um pouco como eu vi o Brasil a partir da visão de um adolescente de Poços de Caldas, né? E daí esses personagens todos eu passo no livro, que foi finalista do Jabuti em 2003. Como chama mesmo o livro? O Menino de São Benedito. Tá. E depois você, bom, com 13 anos, você edita um jornal pelo Grupo Gente Nova. Sim. E depois o Grupo Gente Nova, a gente vê que ele tá com você até hoje, de alguma maneira, né? Fez jornalismo na ECA, aqui em São Paulo, né? A Escola de Comunicação da USP. E já em 1970, você entra para a revista Veja, a Veja dos tempos de Mino Carta. Mino Carta. Em 74 você já começa na economia, né? Como repórter de economia. Depois tem passagem pelo antigo Jornal da Tarde, que infelizmente não existe mais. Foi uma belíssima experiência, né? O JT era um jornal muito relevante, né? É uma pena que o Estadão descontinuou mesmo. Chegou a ser chefe de reportagem de economia, aí você criou já a seção Seu Dinheiro. E o Jornal do Carro lá. O Jornal do Carro. Também. Foi a única coisa que restou do Jornal da Tarde que o Estadão levou para ele, né? Nossa, o Jornal do Carro, ele tinha ele era muito rentável, né? Muito, muito. Ele, no primeiro mês lá, ele já estava a maior fonte de receita do Jornal da Tarde. E foi graças à computação que eu comecei a mexer com o computador lá nos anos 80 e tudo. E daí percebi que daria para montar uma tabela, né? Sim. Com preço de carro, porque a única tabela que tinha era da 4 rodas, que saía com 2 meses de defasagem, com uma inflação de 7%, 8% ao mês, né? Então, para usar a tabela, você tinha que saber fazer conta ali, né? Nossa Senhora, era um problema, né? Depois, você, em 83, tem sua primeira passagem no jornal Folha de São Paulo. Aí você cria a seção Dinheiro Vivo. Isso. E também participa da criação da Datafolha. Também.
teve já uma experiência, as primeiras na televisão, primeiro na Record, TV Cultura, e depois um programa São Paulo na TV, ao lado do Paulo Marcum, grande jornalista, né, e da Silvia Popovic. Foi um programa montado pelo Luiz Fernando Mercadante também, grande jornalista, né? E era produzido na Abril Vídeo. Depois o Fernando saiu, entrou o Narciso Calili, que era fantástico também. E daí ele montou um programa Cash, que era um programa de economia, deu para mim fazer o programa, e eu tinha 2 repórteres lá, que era a Miriam Leitão, ela nunca admite isso, ela disse que foi, mas ela começou lá comigo lá no Cash, e uma outra que depois foi comentarista da Record durante o tempo. E quando acabou o contrato da Abril Vídeo com a Gazeta, eu estava com o convite da Globo, eu recusei o convite da Globo. Eu tinha o Gilberto Dubas, que era presidente da nossa Caixa, falou: para onde você vai com o seu programa? Eu falei: nem sei o que eu vou fazer. Então, para onde você for, a gente garante uma cota de patrocínio, que eu gosto muito dele. Daí eu resolvi montar o programa Dinheiro Vivo na TV Gazeta, que alcançou um bom espaço aí junto ao mercado aí. E recusei a Globo. Eu me lembro que a Gazeta, eu fiz Casper Líbero, né? Sim. Então a TV Gazeta, ela tinha uma audiência sempre muito pequena, e o seu programa tinha uma coisa que hoje a gente vê no YouTube, né? Você tinha já o seu nicho, Sim, né? sim, do sim. seu público ali, Sim. no seu programa. Muita gente só assistia a Gazeta para ver o seu programa. Né? Tinha um mercado na época lá que não tinha cobertura para mercado. A gente entrava no Rio também pela TV Educativa e em Brasília pela TV Nacional, até o Collor vetar. Depois você retorna à Folha em 91, aí com a sua coluna de economia. E tem histórias muito interessantes para nos contar desse período também, né? E eu já vou pular aqui para quando você foi, acho que um dos precursores, né? Na CIF em 2013, em abril de 2013, você lança o piloto do jornal GGN. Mas antes disso, no final dos anos 80, eu lancei a agência Dinheiro Vivo, que era a primeira agência digital. Então a gente começou primeiro com terminais de bolsa, transmissão, depois pelo Cirandão, quando começou por linha telefônica, e depois, quando começa a internet, eu tinha o meu blog lá, que foi dos primeiros também. Que ano foi isso? O Dinheiro Vivo foi em 88. Em 94, 95, eu fui... pouco depois, quando a UOL lançou, eu tinha um blog na UOL, mas a Dinheiro Vivo continuava. E a gente lançava por um programa chamado Lotus Notes. Lotus Notes, que era por linha telefônica também. E daí, quando vem a internet... primeiro a internet era por linha telefônica, né? Daí a gente vai para a web. Internet de escada, né? Internet de escada, que garantiu os grupos aí, porque eles tinham boa influência política e o governo emitiu um decreto lá que as telefônicas tinham que pagar para eles pelo uso das linhas. Então, isso que garantiu o início, digamos, da UOL, Terra. Terra já era ligada à telefônica, né? Isso que garantiu. Eu perguntei em que ano foi, porque eu acho surpreendente a velocidade de evolução dessa tecnologia digital, né? Foi muito, 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 muito. E transformou toda a nossa maneira de se relacionar com... Não só com a comunicação, mas a relação entre as pessoas, enfim. Né? Total. E com a pandemia, foi a consolidação final, né? Porque com a pandemia, o digital ficou essencial. Aí que dá o salto final aí. E hoje, você vai conversar com a sua filha que está lá fora pelo celular. Sem o celular, eu perdi o celular, fui roubado o celular o ano passado. Nossa, o transtorno que te causa ficar sem o celular. Comprei um outro celular, mas você tem alguns programas que são específicos de... Nossa Senhora! O celular virou primeira necessidade. Impressionante, né? Pensar que, você vê, usava internet de escada, não tinha celular, né? Eu lembro que eu trabalhei muitos anos como assessora de imprensa, né? E a gente soltava release por fax. Isso. E aí acabava a folha do papel de fax da redação, aí você tinha que ficar ligando na redação para avisar o que tinha acontecido, aí esperava alguém trocar o rolo do fax para a gente continuar passando release. A Folha, em 80 e poucos, ela montou o primeiro sistema de computação lá. Então a gente transmitia, quando eu tinha Dinheiro Vivo na Folha, eu transmitia de casa lá, sabe? Mas isso foi... Mas era enroladíssimo, porque era um sistema próprio da Folha.
Você transmitia por linha telefônica também, tinha ligação com as sucursais ainda, mas ainda era bem emperrado ainda, né? A É, tecnologia era emperrada, né? era muito impressionante. Nassif, você está começando agora um projeto novo. Então, a pergunta aqui do programa, a gente sempre faz essa brincadeira, né? Onde vamos chegar sem um projeto de país? E me parece que você também está muito preocupado com isso. E agora você está desenvolvendo o Projeto Brasil, que é uma plataforma construída para fomentar uma troca de conhecimento e interação entre os leitores do GGN e seus parceiros. Está começando ainda. Conta para gente, qual que é a sua ideia? Na verdade, desde os anos 90, que meu sonho era... Os anos 90 foram anos de enorme influência da mídia. Era uma mídia ainda plural, e eu consegui, através da minha coluna, influenciar políticas públicas aí. Os arranjos produtivos locais, os programas de qualidade total. Então, aquilo me mostrou que você tendo um espaço público na mão, você consegue avançar em propostas que podem virar políticas públicas. No começo dos anos 2000, o Dia do Rio de Janeiro tinha uma estratégia para tentar começar a enfrentar o Globo. E essa estratégia, eles me chamaram lá para criar uma coluna, eu trabalhando na Folha ainda, para criar uma sessão lá que permitisse a eles, porque eles tinham um cálculo interessante aí a Globo tinha dívidas, eles fizeram uma estratégia muito boa que quando a Globo tivesse mais emperrada lá, eles entrariam batendo e tentando mudar o patamar. E daí eu montei um Projeto Brasil lá, que o que era? Era... Todo dia eu dava uma pequena matéria de um tema de políticas públicas, no final de semana saiu uma matéria maior e a gente tinha um portal de discussão. Mas durou pouco tempo, porque logo em seguida o Ari Carvalho, que era o presidente do grupo, teve um AVC. Então a experiência foi por água abaixo. Sabe? E isso também me indispôs com o Otavinho, porque ele achava que... Você estava indo para o concorrente. Não foi nem a questão do dia, foi a questão de você tentar montar sugestões para políticas públicas. Mas como um governo que nós somos contra aqui vai... E olha, cá para nós, se um governo com imaginação, dá para fazer coisas do arco da velha. Dá. E como a gente circulava muito entre empresas, você trazia ideias de todo lado. Os programas de qualidade total, por exemplo, lá atrás o Bresser montou uma... Bresser Pereira, né? Doutor Bresser Pereira, ministro da administração, montou um prêmio qualidade do setor público lá, que foi fantástico. Eu fui jurado junto com o Gerdau, Antônio Maciel e tudo. E estimulava todas as empresas estatais a melhorarem a gestão, criar indicadores. Então, digamos, a imprensa, quando ela jogava as ideias, boas ideias lá, você tinha um processo muito interessante de convalidação dessas ideias para os setores públicos aí e incorporação. Porque quando você pega o setor público, a gente fala, pô, é o governo. Não, você tem áreas lá, você tem o IPEA lá, que é fantástico, você tem a Escola Nacional de Administração Pública, você tem o BNDES, você tem centros de inteligência, CGE lá, centros de inteligência que ficam perdidos. Perdidos. E os processos seletivos dos funcionários públicos dessas entidades são muito rigorosos, né? São rigorosos. Então a régua é altíssima das pessoas que trabalham, né? E daí uma coisa que eu aprendi, que o grande gestor é o que sabe pegar os pedaços de várias áreas e compor um todo. É o pensamento interdisciplinar e tudo, que você não tem, né? Você não tem mais isso aí. Esse tipo de diálogo hoje... Você teve com o Bresser num governo que era eminentemente de financiarização, que era do Fernando Henrique. Mas o Bresser sempre teve uma abertura para novas ideias e novas propostas, uma abertura fantástica, e até hoje ele tem essa juventude em relação às ideias. Né? Mas depois disso, na época foi criado o Movimento Brasil Competitivo, que era uma maneira de ajudar o setor público a... Mas daí não durou a experiência. E como é que você pretende agora fazer avançar? Quais são os próximos passos desse projeto? Nós estamos criando vários grupos, já fizemos um convênio com a Universidade Nacional, UNB, com a UNB, estamos fazendo também com o IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, estamos fazendo com o Ministério do Planejamento e da Fazenda, porque você tem projetos sendo desenvolvidos aí da Fazenda, no Ministério do Desenvolvimento, de Indústria e Comércio, do Alckmin, e no Ministério do Planejamento,
da Simone Tebet. E tem também no Ministério de Ciência e Tecnologia. Só que, como o presidente não assume essas políticas, e você tem uma pessoa na Casa Civil que é complicada, o Rui Costa lá, que não gosta que ninguém apareça, eles ficam fazendo na surdina lá, e estão desenvolvendo boas ideias e bons projetos, mas não tem... Primeiro, tem esse bloqueio que vem do Rui Costa. Segundo, tem a total insensibilidade da mídia para temas relevantes. Isso que eu ia comentar. Cadê os repórteres É. de Brasília para procurarem boas pautas, saber o que está acontecendo de bom, né? Você tem um Brasil novo sendo criado aí nas universidades, institutos de pesquisa. Outro dia eu entro num desses sites de inteligência artificial. Me apresente 10 tecnologias disruptivas e me apresente quais grupos no Brasil que estão estudando essas tecnologias. Apresentou as 10 tecnologias disruptivas e apresentou para cada uma quais são os grupos que estão pesquisando isso. Isso não aparece na... O robô achou, né? Pois é, o robô achou. É. Depois o repórter não sabe o que vai perder emprego para uma inteligência artificial, né? Nos anos 90 eu insistia muito na Folha para criar uma seção de ciência e tecnologia, mas de política científica e tecnológica. Eles criaram, tem até um rapaz muito bom lá, mas para as curiosidades da ciência, que nem o Fantástico. O Fantástico toda semana, acho que o Hélio Costa, trazia um negócio qualquer da medicina dos Estados Unidos, e na política científico-tecnológica, que é fundamental para o desenvolvimento do país, não tem. E nós temos institutos fantásticos aqui, a Politécnica, no Rio de Janeiro. Tem Embrapa também, né? A Embrapa. O ITA. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa que fica perdido aí. E o próximo salto brasileiro é fundamentalmente um salto científico. Então, o que nós vamos tentar trazer lá no Projeto Brasil, é definir o que são os pontos centrais. A gente está montando um conselho fantástico aí, que é o Sérgio Rezende. Sérgio Rezende foi ministro de Ciência e Tecnologia e foi quem articulou a 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que foi um trabalho fantástico. Estamos levando Beluso também, que é... Luiz Gonzaga Beluso aí. Então, a gente vai fazer um conselho que... Qual é o papel do conselho? São discussões periódicas para identificar quais são aqueles temas prioritários para a gente concentrar a energia lá, né? O tema da ciência e tecnologia é um deles. O tema da digitalização, o tema dos subsídios, que você tem aí um volume monumental. O pessoal falando em rombo das contas do governo, o maior rombo é um subsídio monumental que vai para poucas empresas. Então tem que dar visibilidade para todos esses pontos aí. Que foi uma tentativa da Dilma de ajudar ali a economia, mas... Não, a Dilma ela deu um benefício geral lá, que foi aquela loucura lá de permitir a redução das contribuições previdenciárias, que ela espalhou para todo mundo, sem precisar. A ideia inicial era que pegasse apenas aqueles setores submetidos à competição com a importação, né? Mas não é esse o rombo. O rombo maior são subsídios aí para... Não são subsídios genéricos, são subsídios para empresas específicas, né? Então, isso aí a gente vai dar visibilidade para isso também. E a nossa ideia é trazer esses projetos, as propostas do Haddad, da Tebet, do Alckmin, as propostas da sociedade civil. Por exemplo, nós estamos conversando com a SBPC para definir 5 temas que eles estão desenvolvendo. O IPEA está fazendo a mesma coisa. O UNB fazendo a mesma coisa. Pega 5 temas que vocês estão... E à medida que vai tendo conteúdo lá, a gente vai identificando quais são aqueles temas prioritários para um projeto de país. Porque essa questão de projeto de país, muita gente fala, o governo direcionando. Não é isso. O projeto de país é você organizar a informação. Por exemplo, o Juscelino. Você tinha lá um quadro da Europa destruída, precisando abrir mercado para cá. O que ele faz? O Getúlio já tinha dado as bases da industrialização. Quem quiser vir para cá pode vir, mas tem que ter capital brasileiro nas montadoras e os fornecedores têm que ser... A autopeça tem que ser brasileira. Então, por exemplo, o Brasil ele está discutindo com a China agora. A China tem todo o interesse, o Brasil é o parceiro preferencial hoje da China, da Europa. Qual que é a contrapartida que está querendo para a entrada de empresas chinesas aqui? Sim, elas podem vir, mas desde que usem o capital. E transfiram tecnologia. Eu tive em 2002 na China com o presidente da Embraer, um cara fantástico, Maurício.
E eles fizeram um acordo com uma empresa chinesa para transferir tecnologia para a empresa chinesa. Eu falei, pô, mas vocês vão criar um concorrente? Daí ele falou, não, eles vão aprender de qualquer jeito, mas enquanto isso a gente aproveita o mercado interno da China. Agora aqui não, eles estão entrando aqui, estão entrando em mineração. Mineração, pô, o Brasil é Setor de energia eles estão a também. Né? quantidade de possibilidades que o Brasil tem é muito grande. Terras raras, energia verde, geopoliticamente. O Lula ele tem uma importância geopolítica que é só um país analfabeto em termos de geopolítica brasileiros para desconsiderar. Ficam desmerecendo o Lula. Eu não gosto do governo dele aqui internamente, mas externamente ele é um ativo nacional. Sim. E tem que aproveitar, né? Ao lado do Papa, ele era o grande estadista da paz, né? E hoje é um cara que está sendo cobiçado pela China, pela Europa. Então, mas para isso tudo você tem que organizar as informações na forma de um plano de metas, né? Que não tem. Vou te pedir uma coisa, então. Quando avançar o Projeto Brasil, a gente volta aqui para falar como é que ele caminhou. Queria passar agora, falar um pouquinho sobre as eleições do ano que vem e o papel da mídia, né? Então, assim, onde nós vamos com a mídia tradicional nas eleições de 2026 e pegar esse caso recente, que eu fiquei estarrecida. O youtuber, né, o influenciador Felipe Neto, que começou com um canal só de games e tal, cresceu absurdamente entre jovens e adolescentes, ele foi mudando o perfil dele, né? Aí ele solta, e ele é um mestre dessa arte. Sim. Aí ele solta um vídeo interessantíssimo, com um discurso, como se fosse um político. E aí, quando eu terminei de assistir, eu falei, tem alguma brincadeira dele aí, que daqui a pouco ele vai soltar o que ele realmente está querendo com isso. E, de repente, começa a pipocar em toda a imprensa brasileira. Inclusive, está no ar até agora uma manchete no G1. Felipe Neto se lança pré-candidato à presidência e fãs perguntam se o anúncio é real. Nassif, se fosse no JT de 1979, na Folha da década de 80, na Veja da época do Mino Carta, um repórter que chamasse o seu editor e falasse, vou dar essa matéria, o que aconteceria com ele? Dançava. Na hora, né? Na hora. Não, o que está acontecendo hoje é escandaloso. A gente voltou ao mesmo clima de desgaste diário que você tinha no pré-impeachment. Não estou dizendo que a resultante vai ser a mesma, mas o mesmo clima. Você pega a Folha, dá uma manchete que são os representantes do governo no Conselho das Estatais. Que absurdo, olha lá, do Serpro, Ana Estela Haddad, que é dentista. Vai receber 4 mil por mês. E ela é uma baita pesquisadora da área dela, né? E na parte de digitalização... Ela está conduzindo o mais importante programa de digitalização da saúde que esse país já teve. Mas, independentemente disso, quando você pega as empresas hoje, eles estão trazendo para o Conselho pessoas de vários setores, porque as empresas não podem ficar focadas só no seu negócio. Tem que ter uma visão. Daí você vai ver todos aqueles membros do PT, entre aspas, aí, tudo intelectuais de altíssimo nível. Daí o sujeito faz a matéria, a Folha da manchete principal, da editorial, e embaixo da manchete principal, 2 materinhas. Minas reduziu em 0,5% o funcionalismo. São Paulo reduziu... Gente, isso aí é permanente, né? Você tem todo dia, eles pegam... Por exemplo, o Lula vai para o Japão. Ele é recebido com honrarias pelo imperador do Japão. Raras, né? Raras. Não aparece. Daí aparece, não, porque viajou com tantos deputados aí gastando dinheiro. Qualquer melhoria para a população é gastança. E isso aí pega... Pô, outro dia eu estava vendo um vice-presidente da Fiesp dizendo que o governo tem que acabar com a gastança para reduzir os juros. Ou seja, é uma lógica tão maluca, mas pega até aquelas pessoas que são prejudicadas pela redução de investimento público, que nem industrial. Você criou uma ideologia aqui que... O país não sai dessa sem uma grande crise, esse que é o ponto. Porque você criou tantas amarras, que você vai ter que ter lá para frente um bonapartismo aí para romper com esse nó gordo. Só esperamos que seja um déspota esclarecido, pelo menos. Nem me fale. Do seu livro, falando mais um pouquinho da imprensa,
no seu livro você traz toda a história da relação ali, do jogo, né? Do Carlinhos Cachoeira com a revista Veja. Isso. E aí, o Carlinhos Cachoeira, então, tá solto agora de Tá novo? solto, Tá operando. influente, rico, é o cara que bancava. Ali eles montaram um pacto que ele ajudou a eleger o senador Demóstenes Torres, e a Veja transformou o Demóstenes Torres em paladino da honra nacional aí. Até o momento em que se descobriram as relações do Demóstenes Torres. E daí, com esse jogo, o Demóstenes Torres ganhava influência para fazer o jogo da Veja e o jogo do Carlinhos Cachoeira. Daí veio a CPI do Cachoeira. Quando veio a CPI do Cachoeira, eles trouxeram um relatório da Polícia Federal em Goiás. E daí escancarava a participação do Cachoeira, do Demóstenes Torres, e daí você começa a perceber a Veja. A Veja é ligada diretamente. Você pega... É só bater a linha do tempo das capas, né? É isso. Não, das capas e das conversas. Por exemplo, aquela cena que foi filmada, um funcionário de terceiro escalão dos Correios recebendo R$5.000, que aquilo deflagrou todo o processo que chegou no Mensalão depois. Aquilo lá você tem 2 grampeadores indicados pelo Carlinhos Cachoeira, que vão lá e filmam, fazem uma primeira filmagem e levam para o diretor da Veja para ver se estava boa. Daí o cara fala, não, isso aqui não está boa, faz outra. Daí fazem outra, levam para o diretor da Veja, que olha, não, agora está boa. Daí o cara segura 2 semanas aquilo, depois dá a matéria. E a Dilma foi na conversa disso, viu? Porque quando apareceram os arquivos aí da CPI do Carlinhos Cachoeira, muitas capas da Veja, a Dilma reagia na hora, demitia os ministros acusados e eram jogadas do Cachoeira para tirar o ministro e colocar a gente dele. E a Veja participando de tudo, né? Daí no relatório final, o Roberto Tivita em pânico, tudo lá, mas o relator afinou e não incluiu o Roberto Tivita. Mas é terrível. E pouco tempo depois a Veja... Não, acabou. Acabou, é. Eu enfrentei a Veja na época lá, tive... Pelo blog, foi o primeiro enfrentamento mesmo assim. Eles contrataram até o Reinaldo Azevedo para me atacar lá. Tem 500 páginas de ataques. E eu montei uma série sobre a Veja que, no fim, eles pediram água lá, mandaram o Sidney Basile, que era meu amigo lá, para conversar, para fazer um acordo. Abriram 5 ações contra mim, eu não aceitei o acordo e as ações continuaram correndo aí. E já acabaram, né? Tem uma que está me incomodando até hoje aí. É mesmo? É, do Eurípides Alcântara, que hoje dirige o Estadão aí. Você tem que ter quase uma banca de advogados para te ajudar. Ainda bem que eu tenho voluntários aí, ótimos aí, viu? O pessoal trabalha para bono para te ajudar. Voluntariamente, viu? Olha, porque não é fácil, hein? Não é não. Agora eu queria entrar, você soltou há um dia uma entrevista que é uma bomba. O caso da juíza Luciana Bauer. Onde vamos sem tratar do lavajatismo, combatendo todas as suas ilegalidades, Nassif? Bom, a Luciana Bauer, para quem não acompanhou, era uma juíza que serviu na 13ª Vara de Curitiba, uma juíza honesta, e chegou lá, ela viu uma organização criminosa atuando. Ela acusa diretamente as diretoras da Vara, a cumplicidade com o Moro, o Dallagnol e com o TRF4, e ela aponta supostos, eu digo supostos porque isso aí vai ser comprovado. Claro. Crimes aí fantásticos, sabe? Agora, é importante explicar, eu também não sabia, né? Ela estava explicando, Curitiba é uma cidade grande, então tem muitos juízes, os juízes saem de folga ou viajam e tal, e aí tem os plantonistas, Isso. Né? E aí ela vai cobrir um plantão e ela descobre que tinha um habeas corpus escondido. Isso. E aí quando ela resolve tirar, botar ele, trazer à tona e olha o processo e era para dar o habeas corpus, aí, opa, não mexa nisso, né? Não, e daí o que ela diz depois, que ela começou a anotar todas as irregularidades, daí um dia ela chega no trabalho, o computador dela estava reformatado. E você tinha o EPROC, que é o sistema que cataloga os casos aí, muitos deles que tinham sido apagados. São crimes extraordinários. Então, cada decisão que ela ia tomar, as diretoras já falavam com o Moro, falavam que já estava fora lá, né?
Então, o que ela fala o que ela dá indícios de uma organização criminosa atuando lá. E ela conta que ela mora num lugar um pouquinho mais afastado, né? Um lugar bem tranquilo, e de repente ela começa a ver carro da Polícia Federal passando na frente da casa dela. Ela faz curso na Aliança Francesa, de repente também tem um carro da Polícia Federal na frente da Aliança Francesa, onde ela está tendo aula, e ela compra um carro blindado, e hoje ela saiu, Está né? nos Estados Unidos. Está nos Estados Unidos. E é importante dizer que ela nunca teve militância política nem nada, e ela começou a ver, é uma juíza que tinha vocação de juiz. E essa vocação de juiz colidiu com o banditismo que se implantou lá, né? Inclusive, ela levanta uma questão que é o processo seletivo dos concursos de juiz, né? Ela fala que tem um problema ali, né? Porque o juiz ele tem que ele tem que ser um intelectual também, né? Sim, sim, sim. Ela até fala, tem que conhecer de filosofia, Claro, de direitos claro. humanos, porque você está tratando a vida das pessoas ali, né? É. E que o processo como ele se dá hoje, ela Não, é decoreba. Quando você pega os cursinhos aí, os cursos de direito, como são feitos? Quais são as questões que podem cair num concurso para juiz ou para procurador? Tais, então vamos fazer. Olha, quando eu comecei a cobrir a Lava Jato, antes, eu diria até antes da Lava Jato, que a minha esposa, na ocasião, era minha namorada, digamos assim, é uma procuradora, uma brava procuradora, que ela tinha começado a defender as políticas de inclusão de pessoas com deficiência na rede federal. E ela foi alvo de uma campanha inclemente das APAES, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, que achavam que ia perder o butim lá. E a pior das APAES era do Paraná. Do Paraná. Daí eu comecei a investigar lá, cheguei até o senador Flávio Arnes, que era um horror, cheguei às jogadas que havia com as APAES. Quando começou... e um sobrinho do senador Arnes, que era acho que é Flávio Arnes, uma coisa assim. Não, Flávio Arnes era o senador. O Marlos Arnes, que era o sobrinho do senador, que pegava todas as ações das APAES, caíam com ele. Daí, tempos depois, tem um evento qualquer na ONU lá, e quem vai representar aí as políticas de inclusão é Rosângela Moro. Falei, mas por quê? Era diretora jurídica da APAE. Daí eu vejo, quando sai aquela Beatriz Cata Preta da Lava Jato, que era advogada para delação premiada, quem entra é o Marlos Arnes. Daí eu vou investigar um pouco mais, tinha um cursinho para vestibular, para concurso, que era de um sobrinho do Flávio Arnes, e os professores eram os delegados e os procuradores da Lava Jato. Ou seja, eles já estavam atuando em conjunto muito tempo antes. Muito tempo antes. é uma máfia, né? Uma máfia. Depois eu fui intimado pela Polícia Federal num inquérito lá, até foram educados, aí falaram, não é nada com você, eles queriam ver vazamentos que estavam ocorrendo aí de dissidências da Polícia Federal, que estavam vazando dados, e até foi gozado, que eu cheguei lá sem saber o que era, eu falei, o que é? Daí eles me deram um calhamaço, fui no corredor, li, voltei, 3 caras, parecia o Tribunal de Inquisição, com aquela cara brava, né? O senhor teve conhecimento do conteúdo desse material? Eu falei, perfeitamente. Como é que o senhor teve? Eu falei, eu escrevi, eles copiaram. Como é que o senhor teve tal informação? Tudo ligado à PAI, né? Daí eu expliquei que minha companheira já tinha tido conflitos com a PAI, que eu comecei a acompanhar lá atrás. E tal informação? Isso aí consegui na Secretaria de Educação do Paraná, onde o senador Flávio Arnes era secretário. E tal informação? No Tribunal de Justiça. E tal informação? Essa aqui é um sistema novo de pesquisa que eu estou usando, é muito bom. Que sistema que é esse? Google. Daí me dispensaram. Parece piada, mas infelizmente não é, né? Agora, será que esse caso, essas denúncias todas da juíza Luciana Bauer vão adiante? Tem que ir, né? Não tem como, não pode ir. Porque o Luiz Felipe Salomão, ele fez um inquérito muito relevante, que ele se fixou naquela mutretagem que eles fizeram com aquele dinheiro para a Fundação Dallagnol lá. Até fomos nós que desmanchamos isso. A denúncia eu dei no GGN lá. Eram 2 bilhões de dólares, é isso? 2,5 bilhões, né? Inclusive com esquemas com advogados aí. Você pega... Sabe o que eles fizeram? Lá nos Estados Unidos, colocaram a Petrobras como culpada para poder ter acesso ao dinheiro. Aqui no Brasil, eles colocaram a Petrobras como vítima.
Por quê? Para impedir que houvesse ações contra a Petrobras que pudessem entrar no dinheiro que eles queriam para eles. É muita sem vergonhice. É demais, demais. Demais. Agora vamos falar um pouquinho sobre as Forças Armadas, que é outro dos encrenca. temas que você aborda aqui no livro. Eu não conhecia essa obra, Revolução Gramscista, do general Sérgio Augusto de Avelar Coutinho, que morreu em 2011 e que provavelmente ainda ecoa nas Forças Armadas na luta contra o marxismo cultural. Está na biblioteca das Forças Armadas. E quando você vai elencando ali, né, que inclusive isso sai de uma pesquisa, né, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né? Teve uma pesquisa lá. E todos os pontos que essa obra, Revolução Gramscista, aponta, você vê que é o que a extrema-direita ataca, não só no Brasil, como nos Estados Unidos, né? Então, ataca as ONGs, Isso. as universidades, né? Então, os professores são todos marxistas. Todo mundo é marxista. É isso. Né? É uma cartilha mesmo, né? Se pegar a maneira como a ultradireita entra aqui, entra pelas Forças Armadas e entra pelo Olavo de Carvalho. O Olavo ele traz todo aquele discurso da ultradireita, todos aqueles princípios e alvos. E aqui as primeiras experiências foram feitas com Diogo Mainardi e Reinaldo Azevedo na Veja. É interessante ver o Mainardi, eles criaram 2 personas, já trabalhando o conceito de rede social. O Mainardi era aquele jovem impetuoso. Era numa época que você tinha muito filme dos jovens impetuosos, porque estava na época o início das startups, sabe? O cara que vai da mesa e chuta o vaso. E eles criam essa persona pro Mainardi. E pro Reinaldo, eles criam a persona do fascismo mesmo. Aquele chapéu, o chapéu preto aí, todo lugar, chapéu Panamá, todo lançamento de livro, ia todo mundo com chapéu Panamá. Tinha grupos do chapéu que foram formados em Belo Horizonte e outros estados para disputar com a esquerda na internet durante as eleições. Então, eles passam a atuar já dentro desse modelo. E o Olavo tem um papel extraordinário aí na disseminação do discurso de ódio desses princípios. E ele vendia cursos, né? O Olavo. Vendia cursos. Eu tenho um episódio com o Olavo muito gozado, o trágico. Porque o Olavo, no começo, eu via ele como um escoteiro. Eu admiro os escoteiros, mesmo não concordando com casos com ele. E eu mencionei ele numa coluna minha, ele ficou todo emocionado, me mandou e-mail, tudo. E ele trabalhou no Jornal da Tarde lá, antes que eu trabalhasse lá. Eu convidei ele para jantar em casa. Daí ele chega em casa e fala: o Fernando Henrique está querendo implantar o comunismo. O único baluarte contra o comunismo é o Banco Central. Eu falei: puta, Olavo, o Banco Central está com uma política de juros que está arrebentando com a economia. No dia seguinte ele soltou um artigo: a arma do Fernando Henrique para implantar o comunismo é o Banco Central. Meu Deus. Daí ele me convidou para dar uma palestra lá em Curitiba, e eu fui, falei: vou ajudar o escoteiro, achando que ia encontrar algo humilde lá. Chega lá, um cinema lotado, com cartazes, manifestações da ultradireita. Falei: meu Deus do céu. Que ano é isso? Isso aí foi em 95 ou 6. Você vê que vem de longe, né? De longe. Agora vamos falar um pouquinho do Reinaldo Azevedo, porque ele deu uma... Ele que começou com... O discurso o discurso de ódio, quando ele fala dos petralhas, né? Isso, também. Aquilo isso. colou, que foi um... Tem mais. Ele é um empreendedor jornalístico, né? Ele vê para onde que vai o vento, é muito talentoso. ele é muito inteligente. E na época lá, por exemplo, ele fez uma campanha contra uma professora de psicologia de 70 anos da USP, que estava orientando uma tese de mestrado sobre redução de danos em êxtase, bancada pela FAPESP. Passou a tratar a mulher como traficante e exigir que a FAPESP cortasse a bolsa da aluna dela. Isso aí naquele momento que a Veja estava no auge da influência dela, do poder de massacre dela. E na época eu liguei pro Vogt. Eu falei: Vogt, se vocês recuarem aí, acabou a FAPESP, bichão. Não faça isso. Ele voltou atrás, e daí eu já estava em guerra com a Veja, daí ele começou com os ataques, né? Ataques terríveis, sabe? Porque frequentador de sauna gay, mas muita baixaria, mão peluda. E daí você tem um grande desafio, que é o seguinte: você começa a receber material concreto sobre ele. Daí você fala: pô, eu vou usar isso aqui. Ele tem filhas que nem eu. Eu tinha as filhas mais velhas. Quando eu comecei essa guerra com a Veja, eu consultei, falei: vou entrar numa guerra que vai afetar vocês.
A mais velha falou, pai, se você não entrar, você morre. Estamos com você. E as caçulas, que tinham 9, 10 anos, iam para a escola e eram poucos blogs, então eles concentravam os ataques ali, pesadamente, né? E daí você... O grande desafio é esse, é você não replicar na mesma moeda. Falei, puta, ele tem filhas, eu vou respeitar as filhas dele de um jeito que não respeita as minhas. Depois, à medida que foi ficando congestionado esse campo aí da ultradireita, teve um episódio com o Temer, ele era ligado ao Temer também aí, e daí ele muda e hoje virou um brilhante guerreiro progressista aí. O problema é que se amanhã o vento mudar de novo, não sei para onde ele vai também, né? Mas é talentoso, ao contrário do Diogo Mainardi. No começo da Lava Jato, ele também foi um dos que começou a perceber que tinha um problema em Curitiba ali, né? Quando pegaram o Temer, e o Temer, na Jovem Pan, ele fez maior sucesso. No caso da JBS? Acho que foi no caso da JBS. Daí ele fez uma crítica à Lava Jato, daí eles pegam uma conversa da irmã do Aécio com ele. Andréa Neves, né? Andréa Neves. Que não tinha conversa. Eu conversava com ela também, pô. Sim. Não tinha nada de comprometedora a conversa. Mas eles perderam o rumo, né? Fizeram o ataque e daí ele já estava esgotando aquele discurso de ódio e daí a Bandeirantes abriu um espaço para ele para fazer a revisão de vida aí. E ele tem feito um belo trabalho agora aí em direção às teses progressistas aí, né? Não sei até quando, mas é um cara talentoso, ao contrário do Mainardi, né? O Mainardi sumiu, né? Sumiu, né? Agora a gente está vendo o julgamento dos responsáveis pela tentativa de golpe do 8 de janeiro de 2023. E que, claro, ainda tem muita água para passar embaixo dessa ponte, Sim. Mas você prender um general 4 estrelas já é um avanço, né? Foi inédito, né? Inédito. Você pega lá no tempo do Juscelino, que você teve Aragarças, teve Jacareacanga, foi tentativas de golpe de Estado de pessoas da aeronáutica e tudo que foram anistiadas. Anistiadas. Quando você pega... E o Supremo agora está numa encruzilhada pelo seguinte: a Constituição, a lei da anistia, não fala em anistia para torturador. Aquilo é uma interpretação dada pelo Sepúlveda Pertence e pelo Nelson Jobim. E essa interpretação continua até hoje. Em 2010 começou uma pequena revisão, considerando que, no caso de desaparecimento, era crime continuado, que o Flávio Dino incorporou agora aqui. Mas tem todo um histórico que o Supremo não limpou ainda, que são as recomendações aí da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que trata de tortura e tudo como crime perpétuo aí, sabe? Então o Supremo vai ter que encarar isso. Mas agora, com essa posição deles em relação ao golpe aí, foi uma mudança de paradigma fantástico, fantástico. Fantástico porque mostrou que golpista pode ser punido. E também nós temos uma presidenta, mas as mulheres estão, para todo lado, estão resolvendo, viu? A presidência do Superior Tribunal Militar, que é fantástica. Que é fantástica. É uma mudança de paradigma, né? Mudança de paradigma, sabe? E os militares legalistas, até quando começou essa história de anistia, tem um belo repórter do Estadão, que é o Marcelo Godoy. O Marcelo Godoy é fora da curva, né? Puta, fora da curva, ainda mais. Aliás, eu queria convidá-lo aqui para falar do livro dele, do cachorro. Não, ele é fantástico. E ele tem fontes militares lá, e o que o alto comando fala? Pô, se vier anistia, estão ferrando com a gente. Porque estão trazendo os caras, nós fomos contra, fomos legalistas, e agora estão trazendo de novo para o convívio aqui os golpistas. Então você teve lá... finalmente o militar golpista, porque quando você pega o Bolsonaro e tudo, é o espírito de torcida organizada. Se tem aquele grupo de pessoas ameaçando o golpe tudo, o chefe da torcida fica valente. Quando ele é colocado individualmente, acontece que nem ele aí. Cada vez que ele é apertado, ele tem uma crise, faz o drama, mostra a barriga cortada, né? E curioso, né? Porque ele passa mal, aí até... Corretamente, claro, ele é atendido por uma ambulância do SUS e é assim que tem que ser para todo cidadão, né, que estiver aqui no Brasil, não só o brasileiro, né? Tem um monte de gente da América Latina que vem para cá para se tratar, não, né? Isso é fantástico. É fantástico. Então, mas leva em conta que quando ele teve a crise, uma crise oportuna, que é na véspera do julgamento dele pelo Supremo, ele foi atendido por médicos em Natal que disseram que não era caso de cirurgia, que ele estava melhorando com tratamento de remédios e tudo.
E aí ele troca de médico, né? Daí ele vem para cá, É. da noite para o dia, troca o médico dele lá, entra um outro médico, de que o ponto em comum com ele é que era da confiança da Michele Bolsonaro, faz uma cirurgia de 12 horas, vem o médico cardíaco lá, dá uma entrevista mostrando a gravidade, tudo. 2 dias depois ele está aparecendo em live, alguns dias depois recebendo visita de políticos, fazendo comercial. É o TI mais pop que eu já vi. Nada, isso aí é uma mistificação. Porque agora disseram que ele piorou. Se ele piorou, responsabilidade do médico de ter permitido que a UTI virasse aquela festa. Claro. Se foi mais um engodo aqui, se não piorou, o médico foi cúmplice de uma jogada política. Então não tem o que salvar aqueles médicos não, viu? E os pares estão vendo, né? Estão vendo, né? Exato. Nós que não somos médicos, a gente desconfia, mas quem é da área já começa a suspeitar, né? Onde o Brasil vai parar se não cuidar da extrema-direita? E aí eu queria entrar num ponto que também está no seu livro, que é interessantíssimo, e aí eu fui buscar um pouco mais de informação, ainda tem muita coisa para ler. Eu não conhecia essa atuação dos Rockefeller no Brasil, nos anos, desde 59, né, desde a década de 1950. De 40, na verdade, eles... Já estavam atuando. Eu comecei a acompanhar os Rockefeller quando eu escrevi a biografia do Walter Moreira Salles, que o Walter era muito amigo do Nelson Rockefeller e do David Rockefeller. E tanto que ele ficou sócio do Walter na Fazenda Bodoquena lá. E o BIB, que é um banco de investimento que ele trouxe aqui nos anos 50, ficou para o Unibanco depois. E daí você começa a acompanhar, e o Dr. Walter me falava, olha, o Nelson Rockefeller, na viagem de núpcias dele, ele foi para a Índia e ficou escandalizado com o modo de colonização dos ingleses. Então ele quis mudar. Então, quando você começa a ver a participação dele na política de boa vizinhança e tudo, ele tentou trazer o soft power americano, que consistia em quê? Vamos trazer aqui o mercado financeiro igual dos Estados Unidos, subordinado ao mercado. A parte aqui ele queria uma classe média que fosse influente. Então ele traz aqui, por exemplo, esse negócio do rodoviarismo, ele traz aqui da forma mais sutil possível. Mas também entra... E daí entra a religião. Mas isso eu fiquei assustada. O relatório... Aliás, quem me passou a dica do relatório Rockefeller foi aquele intelectual português que... O Walter Hugo Mãe, não? Não. Que se envolveu depois em denúncias aí de assédio. Nossa, quem? Deu um branco agora aqui. A gente já lembra. Já lembramos. Mas eles trazem para cá o neopentecostalismo, e aí eles têm inclusive o Summer Institute for Linguistics, que traduz a Bíblia com dinheiro do fundo Rockefeller e também com a USAID. Isso. A única coisa boa que o Trump fez até agora foi ter acabado com a USAID e traduzir a Bíblia para centenas de línguas indígenas. Então, o que ele faz é o seguinte, ele chega em 69 aqui, e ele vê que tem uma invenção nova aí que podia ser complicada, que era o rádio de pilha. Ele falou que o rádio de pilha, o pessoal da teologia da libertação vai para os locais mais longínquos e eles vão saber o que acontece no centro. Isso aí pode ser um fator de subversão muito grande. Então ele prepara um relatório falando desse risco da teologia da libertação, e dizendo que tinha que atender a fome de misticismo do brasileiro com religiões que fossem alinhadas com o modelo americano. E daí que eles começam a estimular o neopentecostalismo. Minha terra eu tinha uma amiga lá que falou, minha tia veio dos Estados Unidos, o que ela vai fazer aqui agora? Vai montar uma igreja. Mas como é que você monta uma igreja assim? É evidente que ela veio de lá com uma receita e com ajuda, né? Então, e daí você tem tempos depois, o João Paulo II faz um acordo com o Reagan e mata a teologia da libertação. Daí deixa o campo aberto. Mas você vê a visão do cara lá atrás, ele lança sementes aqui de uma religião que desmonta o catolicismo e passa a ser um ator político dos mais relevantes. Aí, eu acho que a esquerda ainda não entendeu. Vai chegar um momento que você vai ter um racha aí, que você tem pastores aí ainda de boa vontade, né? Mas quando você pega os neopentecostais, era um braço direto do Departamento de Estado, né? E eu trago aí um link
para o pessoal ter acesso ao relatório Rockefeller, porque durante muito tempo achavam que era lenda urbana aí o relatório Rockefeller, e eu consegui em universidades americanas a íntegra dele. E depois também quando cai, né, aqueles sigilos de documento de Estado, que os Estados Sim, Unidos têm isso, né? Aí as pessoas sim. podem pesquisar ainda mais. Aliás, o Papa Francisco fez isso com Roma, tá saindo cada coisa aí. Pois é, a gente teve até um debate. Fui eu falar que o Papa Pio XII tem lá uma carta dizendo que ele tinha conhecimento do Holocausto. Bem antes. E aí o pessoal, os católicos ficaram bravos comigo, mas não fui eu que falei. Está lá no documento do Vaticano que o Papa Francisco trouxe à luz, né? Mas foi um Papa fantástico mesmo, dentro das limitações da igreja, os princípios econômicos que ele traz aí. Porque você tem dois modelos de desenvolvimento capitalista. Você tem esse da financiarização, que você concentra tudo em grandes grupos e vai matando tudo em volta. E você tem o modelo do cooperado, digamos aí, o comunitário, seja o que for, de fortalecimento das pequenas empresas, e que esse modelo é muito mais consistente com o desenvolvimento do que esse. Porque isso aqui distribui renda, essas pequenas empresas são um laboratório para se tornar futuramente médias e grandes empresas, fortalece o mercado de consumo, reduz tensão social. E o Papa, ele em vários momentos aí, ele fala desse modelo. Era um Papa muito interessante. Além de considerar o Pelé melhor que o Maradona e que o... Aquele vídeo é sensacional, né? Não, eu achei curioso também que ele fala que o Maradona era um jogador esplêndido, mas que se cercou de pessoas que não ajudaram, ele se né? perdeu, E coitado. ele se perdeu. Mas o Messi é ótimo, mas que melhor mesmo era o Pelé, né? Não, o Pelé é épico, né? É épico. Nassif, nós estamos já nos encaminhando para o final da entrevista. E estamos há meses, né, da eleição do ano que vem. E acho que tem 2 pontos aqui que eu queria te perguntar. Um deles é que eu estava ouvindo o Cacai comentando que um dos maiores medos dele é que a extrema-direita está querendo ocupar o Senado Federal para poder mexer na Constituição e até no STF. E a sensação que eu tenho é que ele está alertando com toda razão, é muito preocupante, e as forças progressistas não estão atentas para isso, né? Então, se for, outro dia o Estadão deu um editorial que eu concordei. Aliás, acho que foi um sucesso aquele editorial, né? Que é o fim do presidencialismo de coalizão. Aquele presidencialismo de coalizão inaugurado pelo Fernando Henrique, que é maneiras de você tentar conviver com o Centrão e companhia, que vem desde lá, esgotou. Quer dizer, o Lula não tem mais a têmpera. Aliás, ele nunca teve, ele sempre foi um grande negociador, né? Essa é a grande sacanagem da elite brasileira, que o Lula sempre foi a saída civilizada para os impasses sociais aqui. Ele sempre foi um negociador, é o cara que tentava um capitalismo mais moderno aqui. O modelo dele era a Alemanha, mas aqui sempre o preconceito contra ele, contra o sindicalismo, era mais forte, né? E ele não conseguiu montar uma cara para o governo. O que ele passou tudo nem dá para condenar também. É muita coisa, a idade está pesando. Mas ele está muito blindado também, né? Muito. Não, ele Rui teria Costa... que estar circulando mais, né? Então, mas a circulação dele hoje aí é inaugurar obra aqui e ali, não é assim, ué. Tem que pegar uma ideia-chave aí, que você tem o Haddad, você tem a própria Simone Tebet. Outro dia eu fiz uma entrevista com ela, é uma pessoa interessante aí, dentro do campo dela e tudo aí. Você tem elementos para fazer um pacto. Agora, a eleição do ano que vem vai ser a eleição do anti. Então, você tem o anti-lulismo, você tem o mercado aí querendo o Tarcísio, porque o Tarcísio é o cara que faz qualquer negócio. Né? Mas você tem o anti-bolsonarismo ainda que está forte. Então, a esperança é que o pessoal caia a ficha aí, mas você tem um grande espaço aí para, em algum momento, aparecer um Bonaparte aí. Um grande espaço. O Ciro, se não tivesse gasto todo o potencial dele com aquelas besteiras dele aí, o discurso dele está adequado agora. Porque o Lula não fez o enfrentamento, não tinha condição também não teve energia para o enfrentamento e a situação ficou muito parada, né? Muito parada com esse controle absurdo aí do orçamento pelo Centrão e tudo. Mas vamos ver, eu acho que ainda tem condições aí de... O que causa, o que irrita é que a bola está com o Lula. É um conjunto de oportunidades muito grande, que não é questão de orçamento, governar só com orçamento. Você tem ideias que estão aí que o Lula, a hora que incorporar essas ideias,
transformar, colocar essas ideias num plano viável, com uma marca, que nem o Juscelino fez com o plano de 50 anos em 5. O Juscelino, com inflação, com problema de contas públicas, com problema de contas externas, ele saiu com a maior aprovação, porque o Brasil inteiro apostava no futuro. O Walter Moreira Salles, que era muito crítico dele, foi obrigado a admitir que toda empresa brasileira, pequena, média, tinha o seu plano de metas. O que eu quero ser no futuro? Então, esse negócio de apontar o futuro, num momento que tem tantas oportunidades, que separa o dirigente comum do estadista. Sim. Inclusive, a primeira entrevista do canal foi com o Elias Jabbour e o Fausto Godoy falando de China. Pois né? é. Até convido todo mundo, assistam essa entrevista, ela é muito interessante. E o Elias fala muito dessa questão do planejamento chinês, né? E aí ficou uma conversa rica, porque o Fausto, ele vai contando muito sobre toda a cultura chinesa, né? O Elias também conhece muito, mas o Elias mais economista, né? E aí foram amarrando os temas. E como essa questão do planejamento é fundamental, né? Então, mas você vê, a gente não vai conseguir, nós não temos a tradição milenar chinesa e não temos um controle centralizado que nem tem na China. Mas você tem o planejamento indicativo. O Juscelino fez isso numa situação que todo dia a imprensa conspirava contra ele. Eu vi uma entrevista do Roncalha e ele, como agora está dentro do FMI, né, ele até descreve a qualidade dos profissionais que fazem os estudos, os técnicos do FMI. Né? Ele fala, não, a situação do Brasil não está nada ruim. E aí você vê diariamente a grande imprensa querendo apontar que o país está mal, que precisa cortar gastos, e aquela velha ladainha, né? Olha, eu viajei para Poços de Caldas no fim de semana, voltei para o Guaranésia. Uma viagem que faria em 3 horas, levei 7 horas. Todo mundo tinha ido passear. Eu tinha um conhecido aí que veio do Rio de Janeiro, levou 10 horas para chegar aqui. O pessoal de Ubatuba, para chegar em São Paulo, levou 7 horas. Todo mundo saindo para as férias. As concessionárias devem estar rindo à toa, porque os pedágios devem ter faturado. Eu trabalhei 3 anos para uma concessionária aqui no estado de São Paulo, há muitos anos, na década de 90, né? E é um termômetro de crise econômica. Sim, total. Quando cai ali o que eles chamam de VDM, né? Que é quantos veículos passam por trecho, o país não está muito bem. Né? Então, está explodindo. A minha cidade estava lotado. Daí fala, pô, mas está todo mundo reclamando, quando pega as pesquisas, reclamando do custo de vida. É aquele negócio, você tem um salário que melhorou nesse período e tem gastos que aumentaram. Daí você vai no restaurante e fala, pô, antes eu pagava X, hoje eu pago Y. Mas você não vê a proporção em relação ao que você ganhava. Que está sobrando mais aí porque as pessoas estão viajando mais, estão comprando mais, né? Mas a sensação é feita também por todo esse processo da mídia e das redes sociais martelando diariamente que a situação está ruim. Outra entrevista que é interessante, que eu pergunto muito isso para a Cristina Helena Pinto de Mello, economista, né? Essa, para nós que não somos economistas, a gente entender essa relação da inflação, os juros muito altos, a alta de preço dos alimentos, e a Cristina explica muito bem tudo isso. E você estava falando, os salários aumentaram, né? E sempre a base do salário mínimo, claro. Sim. O aumento real do salário mínimo. Aí a gente viu recentemente o Armínio Fraga... Querendo 6 anos. 6 anos congelando. Muito deslocado da realidade, né? Mas teve um pessoal que propôs 6 anos de congelamento do Armínio Fraga também. Eu queria recomendar a todos que estão nos assistindo que leiam o livro do Luiz Nassif. Eu não consegui trazer nem 30% dos temas que ele traz aqui no livro. É muito interessante mesmo. E também um alerta, né, para a gente ficar atento, porque tirando esse processo que está acontecendo agora, o julgamento da tentativa de golpe do 8 de janeiro, ainda tem muita coisa que não foi mexida no país. E o lobo está atrás da próxima esquina aí. Tá sim. Esse que é o problema. Nassif, muito obrigada pela sua entrevista. E vamos falar novamente quando o Projeto Brasil tiver com novidades para nos contar. Combinado. Obrigada pela sua audiência. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe e não se esqueça de seguir o canal.